Olá pessoal, no vídeo de hoje trago para vocês uma breve comparação entre o fluoxetina e o hipérico, ambos aí conhecidos pelo seu uso popular como um antidepressivo, mas ao decorrer do vídeo vamos ver que ele serve para outras coisas além do tratamento da depressão. Segundo os dados da OMS de 2019, o Brasil tem cerca de 12 milhões de pessoas que sofrem do transtorno de depressão, sendo considerado o país da América Latina com o maior número de casos de pessoas que têm depressão, passando até mesmo do índice mundial, né, da porcentagem mundial, que é cerca aí de 4,4%. O Brasil tem 5,8%, segundo os dados de 2019, de pessoas que sofrem aí com esse transtorno. Me baseando nisso, que eu trago pesquisas científicas que eu comparo o fluoxetina com o hipérico. Começar falando com fluoxetina, igual eu já fiz nos outros vídeos, tá? Primeiro eu falo aí da história do medicamento e da planta, depois eu falo dos benefícios medicinais e por fim eu falo das contraindicações. O fluoxetina, que deixou um legado vasto na humanidade, sendo citado em músicas, em filmes e até mesmo em livros, que como o Prozac Nation, da autora Elizabeth Wurtzel, eu acho que o sobrenome dela pronuncia assim, não tenho muita certeza, e tem uma história bem interessante que eu vou ler ela aqui para vocês. O cloridato de fluoxetina, comerciado sob o nome de Prozac, é um medicamento de origem sintética, utilizado no tratamento da depressão e possui uma história muito rica e extremamente interessante. Para muitos, ele ficou conhecido como a pílula da felicidade. Sempre a busca das pessoas, né, por um medicamento mágico, por uma pílula mágica que cure ela de todas as enfermidades, e hoje a gente sabe, né, que isso não existe, tá, pessoal? A popularidade do antidepressivo é tamanha que ele já foi capa de revista estadunidense, né, que é a capa da Newsweek, como um medicamento revolucionário para o tratamento da depressão, e foi tido como um dos produtos farmacêuticos do século pela revista Fortune em 1999. As primeiras publicações a respeito da atividade do cloridato de fluoxetina como um inibidor seletivo da recaptação de serotonina data de 1974. Vou abrir um parênteses aqui, mais para frente eu vou explicar o que significa um fármaco inibidor seletivo da recaptação de serotonina para vocês, tá bom? Feche parênteses, vamos continuar com a história. Embora os estudos cinéticos em tecidos cerebrais de ratos tenham se iniciado em 1971, no laboratório de pesquisa da empresa Lilly, que é uma indústria farmacêutica, confirmado com uma alta afinidade da fluoxetina na captação de serotonina. Após mais de 16 anos de desenvolvimento, em janeiro de 1988, a fluoxetina foi finalmente lançada no mercado e vendida sob o nome de Prozac. Desde 1988, com seu lançamento nos Estados Unidos, o Prozac foi ganhando popularidade até se tornar o antidepressivo mais utilizado ao redor do mundo na década de 90. E pessoal, para quem faz uso do antidepressivo do fluoxetina no caso, o médico normalmente indica uma dosagem no limite de 80 mg, tá? Não é recomendado passar dessa dosagem, porque não tem estudos que foram sistematicamente avaliados. Então, segundo a própria bula do medicamento, não se deve ultrapassar de 80 mg, tá bom? Falar agora das vantagens do fluoxetina, dos benefícios medicinais dele. A fluoxetina, em comparação aos outros antidepressivos, ela tem uma vantagem de ter a meia-vida mais longa. Outros fluoxetina têm a meia-vida mais curta. O que isso difere? Difere que a descontinuação da medicação, ou do desmame, também conhecido por esse nome, isso não vai causar grandes problemas no caso de dependências psicológicas que os outros antidepressivos acabam agindo no organismo da pessoa quando você para de tomar a medicação, tá? Mas isso eu não estou falando aqui para você fazer, tá? E se caso você tenha algum problema ou decida parar de tomar o fluoxetina, você deve fazer um acompanhamento médico. Deve estar acompanhado com o seu médico para ele ir avaliando o seu caso, né, e acompanhando o seu caso. Você não pode fazer isso em hipótese alguma sozinho.
Até porque também, pessoal, que esse vídeo tem como caráter informativo, tá? Eu não estou vendo você, não estou avaliando o seu caso. Sempre consulte o seu médico ou um terapeuta em plantas medicinais para avaliar seu caso com maior cuidado e profundidade, tá bom? E uma coisa também interessante de falar, que o uso do fluoxetina, ele não vai fazer a ação de imediata. Normalmente a ação dele acaba aparecendo aí de 2 a 4 semanas após o uso da medicação, tá? Fazendo o seu efeito total a partir de 6 semanas. Então não adianta você tomar um único comprimido e achar que vai fazer milagre, que vai ter os efeitos benéficos, que não vai ter, tá, pessoal? Isso acaba mostrando para algumas pessoas que falam, eu não vou tomar a planta porque ela demora para fazer o efeito. Olha, depende, né? Tem planta que vai ter uma ação mais rápida, tem planta que vai ter uma ação demorada. Tem medicamento químico que vai ter uma ação mais rápida, vai ter medicamento que vai ter uma ação mais demorada, como é o caso do fluoxetina, né? Leva 6 semanas para fazer para chegar no pico da ação total do medicamento, beleza? E falar agora sobre alguns benefícios medicinais que a própria bula cita, tá? Ele é usado por transtorno da depressão associado ou não à ansiedade, da bulimia nervosa, do transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, né? Algumas pessoas que têm manias de alguma coisa, transtorno disfórico pré-menstrual, incluindo tensão pré-menstrual, irritabilidade e disforia. Então essas são aqui as próprias benefícios medicinais que tem o medicamento segundo a própria bula, tá? E como que o fluoxetina funciona? Lembre que eu falei para vocês que eu iria comentar como que funciona o fármaco inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Vamos imaginar aqui numa situação, eu vou explicar para vocês de uma maneira bem simplificada, para que vocês possam entender melhor. Vamos imaginar que a gente tem 2 neurônios, tá? Vai até aparecer aí na imagem para vocês conseguirem visualizar melhor. Temos um neurônio pré-sináptico e um neurônio pós-sináptico. O neurônio pré-sináptico é ele que é responsável por transmitir informações para o neurônio pós-sináptico. Ele carrega, né, ele leva a serotonina até a fenda sináptica. O que é a fenda sináptica? É o espaço entre o neurônio e o outro. Para isso a gente dá o nome de fenda sináptica. Quando a serotonina cai nessa fenda sináptica, ela vai se ligar a receptores acoplados ao neurônio pós-sináptico num processo conhecido como chave e fechadura. Ele vai se ligar ali, a serotonina se liga ali e faz sua ação terapêutica esperada, como no alívio da depressão, diminuindo a ansiedade, controlando o sono, entre outros benefícios que a serotonina tem. O problema, na verdade, não é nenhum problema. Em partes é problema. Quando uma pessoa tem baixa produção de serotonina por algum motivo, existe uma proteína chamada transportadora de serotonina. Então você imagina, a pessoa já não produz serotonina adequada. E tem essa proteína que se chama transportadora de serotonina, que ela vai pegar aquela serotonina que está na fenda sináptica e levar de volta para dentro do neurônio pré-sináptico. E aí ela acessa a serotonina que estava ali para se ligar no neurônio pós-sináptico, nos receptores do neurônio pós-sináptico, não se liga, ela volta de novo para o pré-sináptico. Ou seja, a pessoa não tem o efeito terapêutico desejado. Então o que acontece com um fármaco que é inibidor seletivo da recaptação de serotonina? Esse fármaco bloqueia essa proteína que iria pegar a serotonina que está ali na fenda e levar para o neurônio, ele bloqueia, mantendo a serotonina ali na fenda para que ela se liga nos receptores. Isso a fluoxetina faz, e o hipérico perfurato, que é a planta medicinal que a gente vai falar mais para frente, também faz muito bem, beleza? Então vamos falar agora da parte dos efeitos colaterais, pessoal, e os efeitos colaterais são amplos, tá? Eu peguei uma parte aqui, basta você ler a bula que você vai ver que são realmente bastante. E só vamos fazer um adendo aqui também, pessoal. Sobre a serotonina, eu já gravei um vídeo lá no meu Instagram falando da produção dela, que cerca de 95% da serotonina é produzida no trato gastrointestinal. Então, se você tem interesse por saber mais, entra lá no meu Instagram, que eu gravei um pequeno reels também a respeito disso. É @reganafarmácia, tá bom? O nome da minha página no Instagram. Reações comuns aí do fluoxetina são vômitos, diminuição aí de peso, prolongamento do intervalo QT, diminuição do apetite, incluindo a anorexia, por isso a diminuição de peso, distúrbio de atenção, tá? Letargia, sonolência,
tremor, sonhos anormais, incluindo pesadelos, ansiedade. Sim, é um medicamento que ajuda no alívio da ansiedade, mas ele também, como efeito colateral, pode causar ansiedade, inclusive é um efeito comum, tá bom? Diminuição da libido ou perda total da libido, nervosismo, inquietação, distúrbio do sono, tensão, né, e distúrbio da ejaculação e, enfim, pessoal, tem muitos efeitos colaterais, basta você acessar a bula dele que você vai ver. E uma coisa aqui também importante falar, que o fluoxetina ele interage com o hipérico. Não pode tomar fluoxetina e o hipérico junto. Na verdade, não pode tomar o hipérico com nenhum outro antidepressivo. Por quê? Quando a pessoa fala, eu vou tomar então a planta e o antidepressivo. Não pode, pessoal. Por que não pode? Quando você toma os dois junto, você pode desenvolver uma síndrome serotoninérgica. O que é isso? É um acúmulo ali de serotonina na fenda sináptica que ela vai acabar se ligando aí aos receptores e vai ter um excesso. Então tudo que é excesso a gente sabe faz mal, não pode. Né? Ele pode levar essa síndrome, pode levar a ansiedade severa, pode levar a tensões, a nervosismo severo, né? Até mesmo convulsões, levando a pessoa aí para parar no hospital. Então isso é muito grave e não deve usar os dois juntos, tá bom? E agora vamos entrar na parte da planta, né, que o nome científico da planta é o Hipérico perfuratum, né? E a erva, o nome popular dela é erva de São João, né? Um dos nomes populares da planta é erva de São João. Vou explicar o porquê da erva de São João lendo a história aqui para vocês. O nome do gênero hipérico provavelmente deriva do grego hiper, que traduzindo em português significa sobre, e iekon, traduzindo, significa imagem, significando algo como aquele que está acima do imaginado, fazendo referência aos efeitos protetores frente aos demônios. É engraçado, é interessante ver que em outras culturas de outros países, a história dessa planta sempre está ligado à espiritualidade, ao espiritismo, assim, enfim, é muito interessante. O epípeto perfurato faz alusão à aparência das folhas, que apresenta pequenos pontos translúcidos que são mais bem visualizadas contra a luz. O nome popular erva de São João provavelmente foi utilizado historicamente em função da época da floração, que coincide com a decapitação de São João Batista. Para quem não sabe, João Batista é o que batizou Jesus Cristo no Rio Jordão. Além disso, o pigmento vermelho hipericina, que é o princípio ativo da planta, que flui como sangue de suas flores, quando amassadas entre os dedos, simbolizaria o sangue do santo. Então, apesar de a folha ser amarela, na hora que você coloque ela entre os dedos e aperta, ela vai sair um pigmento realmente vermelho que parece sangue, tá? Lembra o sangue. E a parte utilizada da planta, pessoal, é as folhas, as flores e o óleo extraído das folhas, tá bom? Agora vamos falar para a parte das pesquisas científicas, o que elas dizem aí sobre o hipérico, que tem os benefícios medicinais aí para a nossa saúde. A atividade antidepressiva do hipérico parece ser decorrência de sua interação com vários receptores, que resulta em inibição da recaptação de neurotransmissores do sistema nervoso central. Também aumentou a função da dopamina no cérebro de seres humanos. A hiperforina, que é o princípio ativo, né, da planta, um dos, é o componente lipofílico principal da planta e é também um potente inibidor da captação de serotonina, norepinefrina e dopamina, aumentando as concentrações desses neurotransmissores na sinapse. Né? Ou seja, ele tem o mesmo benefício medicinal do que o fluoxetina. Além de ele aumentar a serotonina ali na fenda sináptica, ele também, né, mantém as concentrações ali de norepinefrina e dopamina, não deixando que aquela proteína que eu falei para vocês pegue e leve de volta para o neurônio pré-sináptico. Um outro estudo mostra que 800 mg de um extrato de hipérico perfurato, comparado com 20 mg de fluoxetina, 20 mg é um comprimido, tá, pessoal? Foi igualmente eficaz em aproximadamente 150 pacientes idosos com depressão. Porém, ambos os grupos sofreram reações adversas. No caso do hipérico, as reações adversas é bem menores em comparação ao fluoxetina. Mais para frente eu vou comentar sobre as precauções que a gente deve tomar com o hipérico. Todas as partes desta planta são empregadas medicinalmente como adstringente, antisséptica, analgésica, calmante do sistema nervoso,
redutora da inflamação e promotora da cicatrização. Então todas as partes dela têm benefícios medicinais. A planta age como restauradora e neuroprotetora, ajudando a reverter o esgotamento nervoso e o humor deprimido de longo prazo. Nas depressões, o uso de hipérico é reconhecido como muito eficiente em casos leves e moderados, sendo inclusive utilizado como um substituto de diazepam em vários países. Para quem não sabe, diazepam é um medicamento químico. Na Alemanha, o uso de hipérico é superior ao de medicamentos químicos antidepressivos. O pessoal na Alemanha usa mais o hipérico, mais a planta medicinal, do que os próprios medicamentos convencionais que tem, né? Externamente, é também empregada em caso de queimaduras, escoriações, ferimentos profundos ou muito doloridos, envolvendo dano a nervos, dor ciática, neuralgia e cotovelo de tenista. Então, externamente, aí pode fazer em forma de pomada ou até mesmo em compressas. Você vai fazer um chá bem forte. Esse chá você não deve tomar ele. Vai molhar um pano que seja limpo de preferência, molhar ele sobre esse chá, esperar dar uma amornada para não queimar sua pele e colocar sobre a área afetada, tá bom? É uma das formas que pode ser usado o hipérico externamente. Internamente, é utilizada na forma de decocto contra a ansiedade, principalmente de crianças com idade superior a 12 anos. O hipérico não pode ser utilizado para crianças menores de 12 anos, tá? E tensão nervosa, distúrbio da menopausa, síndrome pré-menstrual, ciática e fibrose. Melhora o fluxo coronário e também pode ser útil no tratamento de determinadas dores de cabeça. Então, pessoal, a gente pode concluir que os efeitos medicinais do hipérico é igual, né? É igual ao do fluoxetina. A mesma ação que o fluoxetina tem, o hipérico também tem. A diferença é que o hipérico ainda possui mais propriedades medicinais, né? Ajuda mais para mais problemas aí no nosso organismo, justamente por conta do seu fito complexo, que é um conjunto de princípios ativos que atua aí em várias vertentes diferentes do nosso organismo. Então, se tem muito mais além dessas propriedades que eu falei, existe muito mais, mas senão eu vou me alongar muito, vou me aprofundar muito e teria que gravar um vídeo somente do hipérico para que a gente soubesse aí, e acho que nem assim iria saber todos os benefícios que o hipérico tem para a nossa saúde. E a posologia dele é em cerca de 2 a 4 gramas por dia, tá, da planta seca, de 15 a 30 gramas aí da infusão por dia também, ou aí de 2 a 3 xícaras por dia. O extrato seco padronizado, que é o que você pode pedir na farmácia de manipulação, em forma de cápsulas, você pode tomar ele de 600 a 900 miligramas por dia, tá bom? E uma observação a ser feita, pessoal, que o hipérico é uma planta de restrita à prescrição médica. Então, sempre faça um acompanhamento com o seu médico para que ele possa avaliar o seu quadro, fazer uma anamnese, tá? Justamente para você ter uma melhor terapêutica e aproveitar melhor a planta. E a precaução que se deve ter é justamente quando você está utilizando o hipérico com a exposição, né, da luz, porque ele pode causar sensibilidade na pele, em caso de exposição à luz do sol, provocando eritemas, queimaduras e ulceração. E, pessoal, o problema principal do hipérico é a sua interação medicamentosa. Por isso você deve, para usar o hipérico, o ideal mesmo é fazer o acompanhamento com um médico, porque ele interage realmente com bastante medicação, tá, pessoal? Bastante mesmo, e pode ser grave a interação dele, como eu expliquei da interação dele com a fluoxetina, que causa síndrome serotoninérgica. Então, cuidado, tá? Faz acompanhamento com o seu médico direitinho. E ele é contraindicado na gravidez e na lactação. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Para quem é da área da saúde, ou caso você que não é da área da saúde e deseja se aprofundar nos estudos, eu deixo todos os links das pesquisas que eu fiz, tá? De algumas pesquisas aí que eu consigo deixar o link deles aqui, basta você acessar para se aprofundar mais aí nos estudos. Existe muito mais coisa, tá, pessoal? Em relação tanto do hipérico quanto do fluoxetina. Esse daqui é um breve resumo que eu trago para vocês, para facilitar, tá? Então, se você deseja se aprofundar, basta acessar aqui o link que está aqui abaixo na descrição. Então, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo. Me segue lá no Instagram, que é @reganafarmácia, na minha página, no Facebook também, que é @reganafarmácia.
Eu sempre respondo vocês, acabo demorando às vezes justamente por conta da minha rotina, mas lá no direct do Instagram eu respondo vocês. Às vezes eu venho aqui quando consigo tempo no Instagram, no YouTube, desculpa, respondo vocês também, tá? Esse ano eu me formo farmacêutico e terapeutas em plantas medicinais, então em breve eu consigo estar com vocês, analisando o caso de vocês, fazer uma anamnese com maior cuidado e profundidade para ajudar você aí em especial. Muito obrigado pela visualização e que Deus abençoe a todos e não deixe que as plantas medicinais fiquem no passado. Até breve, pessoal!